Planejamento financeiro pode ser desafiador e se você não tomar alguns cuidados, você desiste no meio do caminho. Eu sou Keila Beide, eu sou cantora e eu precisei aprender a lidar com dinheiro antes que ele acabasse, uma vez que eu vivo de aulas, de shows e eventos, e quando veio a pandemia, o trabalho foi acabando, logo o dinheiro também. Como eu comecei a compartilhar com vocês, nesse período eu aprendi muita coisa sobre finanças, sobre planejamento financeiro e eu fui aplicando na minha vida, nas minhas contas, para poder sobreviver e aprender a lidar com dinheiro. Uma das coisas importantes que eu percebi que poderia tirar o meu ânimo e eu vejo que tira a energia de muita gente que está começando a se planejar é quando a gente começa a procurar referências na internet para aprender. E quando você procura essas referências, você tem que primeiro saber em que ponto da sua vida você tá. Veja bem, quando eu comecei, eu estava num lugar de escassez. Eu não tinha mais. Então eu tive que fazer toda uma revisão do que eu tinha, do quanto eu estava gastando e quanto eu tinha planejado para entrar nos próximos meses, para eu poder ter uma ideia de como eu poderia me organizar financeiramente. Então, quando você está num ponto de escassez e você procura uma referência que vai falar que você vai ficar rico com investimento, fica muito difícil você continuar trabalhando, continuar poupando ou se organizando, porque fica uma realidade muito distante daquilo que você está vivendo. Então, quando você parte de um lugar de escassez, o dinheiro está acabando, não tem, você não sabe como vai fazer, não adianta você procurar gente que fala como você vai ficar rico com investimento. Contudo, é importante lembrar que mesmo no lugar de escassez, você vai se planejar para sair desse lugar e chegar no ponto de ser investidor e pensar em enriquecer. Eu ainda não fiquei rica, mas eu consegui pagar as contas e fazer sobrar um pouco todo mês para poder guardar. Então a questão é basicamente essa: quando você começa a se planejar financeiramente, não desanima quando você ver as pessoas falando que você vai enriquecer com investimentos, que você pode crescer o seu dinheiro. Não é assim. A primeira coisa que você tem que fazer, como eu disse no vídeo anterior, é ter uma noção clara de quanto você está gastando e entender qual é o rombo. Onde é que está saindo mais dinheiro? Onde é que não está batendo essa conta? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado e eu sei que quando o dinheiro não entra, às vezes a gente não sabe o que vai fazer, não quer nem olhar para isso, mas é preciso que você olhe para isso. Às vezes, nas suas contas, tem algumas coisas que estão comendo o seu dinheiro e você não está percebendo. E não adianta, se a gente está no aperto, a gente tem que parar e a gente tem que olhar para isso. Não tem o que fazer. Depois que você fez isso, depois que você olhou para suas contas, depois que você sabe onde é que o dinheiro está indo embora e se o dinheiro está entrando ou não, você vai conseguir organizar melhor o quanto você precisa para passar os próximos meses. Qual o tamanho dos seus gastos? Quanto você gasta por mês? Quais são as saídas? Quanto você gasta de aluguel? Quanto você gasta de luz? Quanto você gasta de água? Quanto você gasta de supermercado? Quanto você gasta de cartão de crédito? É bem importante você olhar com bastante cuidado o que você gasta no cartão de crédito. Só assim você vai conseguir ter uma clareza e vai conseguir organizar melhor as coisas que você faz e você vai conseguir entender quanto dinheiro você precisa ganhar para poder sair do vermelho. Depois que você saiu do vermelho, depois que você conseguiu ter essa clareza e conseguiu saber quanto você precisa e conseguiu entender se aquilo que você ganha está batendo com aquilo que sai da sua conta ou não, depois que você fizer isso, você vai traçar um plano para poder quitar as suas dívidas, para poder sair do sufoco, sair do aperto. E só então você vai começar a pensar em investir para ficar rico. Então, primeiro, faz uma lista de tudo que está saindo, tudo que está entrando, para você ter seu plano de ação. Feito isso, você vai começar esse plano de ação para pagar as dívidas e ficar no 0 a 0. Aí então você vai conseguir pensar em fazer sobrar esse dinheiro e começar a guardar e investir. E isso é para ontem. Quanto mais cedo você começa a guardar o seu dinheiro, mais cedo ele começa a render e melhor você vai dormir todas as noites. Espero que você tenha gostado. Falar sobre esse assunto é novo para mim, são coisas que eu tenho aplicado todos os dias, com altos e baixos. A vida é super criativa e às vezes quer derrubar a gente, principalmente quando a gente fala de finanças, mas é super importante entender que existem caminhos e que a gente consegue sair
daquele aperto. Então, se você gostou, se inscreve no canal, compartilha, deixa nos comentários aquilo que você gostaria de saber que eu faço, que eu tenho aprendido e que eu possa compartilhar com você nos próximos vídeos.